culto. Vamos tomar nossos lugares. As crianças aí, vamos estar sentando, cada um no seu lugar. Amém? Para a gente poder estar dando início a esse culto, em nome de Jesus, consagrando ao Senhor esse tempo. Vamos estar orando, amém? Você que pode colocar-se de pé, vamos ficar de pé, vamos consagrar ao Senhor, no nome de Jesus. Hoje parece que já temos muitas crianças. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, Senhor. Tu és Deus, Tu és digno de ser louvado, Tu és digno de ser adorado, Senhor. Recebe nosso culto essa noite, recebe nossa adoração, Senhor. Queremos exaltar, queremos glorificar o Teu nome, Deus, que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado sobre todas as coisas, Pai. Recebe esse culto diante de Ti como ação de graças, Senhor. Deus, o Teu nome seja louvado, o Teu nome seja adorado, Senhor. Deus, tudo aquilo que se levanta, Senhor, para ir em contra da Tua presença, em contra da Tua palavra, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos a Tua glória, declaramos o Teu poder nesse lugar, a Tua majestade nesse lugar. Senhor, seja exaltado nesse lugar, seja glorificado nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu nome seja exaltado sobre todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, ser um tempo de adoração. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Senhor. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta, pois eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade.
bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei Da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande Grande é o Senhor. é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande É é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Totalmente nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Senhor. Tu és digno, Senhor. Digno de ser adorado, Senhor. Digno de ser exaltado, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. um novo cântico Ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. está vestido com o sinal da aliança. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, Luz e relâmpago. louvores, Louvores, honra e glória, força, poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. maravilhado, Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. porque seu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Amém. Glória a Deus. Vamos chamar as crianças, estar orando pelas crianças, vão estar saindo ali para a classe. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Senhor, queremos abençoar cada uma dessas crianças, vão estar ali, Deus, com a tua graça, tua paz esteja sobre eles, Senhor, que possam aprender da tua palavra. Abençoa o professor, que seja um tempo de graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Vamos estar ali um tempo sendo abençoados por Deus. Isso é muito bom. Abra a tua Bíblia comigo. Hoje é nosso último dia da campanha do Júbilo. Eu queria terminar com um salmo muito bonito, diga-se de passagem. A Bíblia ela reserva alguns textos e alguns salmos por a poesia. E o Salmo 126 é um desses salmos que é um salmo poético, é um salmo muito bonito. E queria ver algumas verdades que nós encontramos aqui. Terminando hoje nossa 7ª semana, campanha do Júbilo, eu queria ver com você esse salmo. De repente você já ouviu falar sobre esse salmo. Geralmente esse salmo nós usamos em cultos missionários para falar sobre a alegria de pregar a palavra de Deus, a alegria de semear a palavra de Deus. Mas para entender esse salmo, nós precisamos pensar em pelo menos 4 situações. A primeira situação, esse salmo, há alguns salmos que são específicos a algum tempo, a alguma ocasião, e este salmo ele tem a ver com a alegria de alguém que está voltando do lugar de cativeiro, alguém que está voltando do lugar que foi exilado, está voltando para sua casa, e é um dos salmos conhecidos como o salmo de peregrinação. Por que é um salmo de peregrinação? Hoje nós cantamos louvores, mas naquele tempo, os judeus, quando eles iam até Jerusalém para adorar, no caminho eles iam cantando alguns salmos, algumas canções. Esse salmo é o 7º de uma série de 15 cânticos que os peregrinos iam a Jerusalém. Esse salmo provavelmente foi composto depois do exílio. É uma ação maravilhosa de gratidão pela restauração de Deus ao seu povo e oração para que essa obra de restauração não pare, mas continue avançando. Essa é a primeira linha de explicação que nós temos para esse salmo. Quando os judeus ou outras pessoas iam até Jerusalém para adorar, eles cantavam esse salmo e adoravam a Deus pelo que Deus fez, tirar eles do exílio, tirar eles de um lugar de dificuldade e levar para o povo de Deus. Esse salmo também, ele tem a ver com os que foram restaurados, também tem a ver, a maioria dos teólogos acreditam que foi quando o povo voltou do exílio debaixo do comando de Esdras e Neemias. Quando você lê Esdras, você vai ver a história de um povo que volta do exílio para reconstruir a cidade de Jerusalém, e Neemias também, a história de um povo que reconstrói as muralhas da cidade. Mas também alguns teólogos acreditam que pode ser quando Davi voltou para Jerusalém, daquele pequeno golpe que ele teve com seu filho. Lembra que Absalão quis usurpar o trono e Davi teve que fugir de Jerusalém. Então esse salmo pode ser enquadrado também quando ele volta para Jerusalém. Mas a explicação que melhor os teólogos aceitam é da restauração do povo de Deus, quando eles vão para o exílio e eles voltam do exílio. Há uma outra explicação também, que os teólogos acreditam que esse salmo, por ser um dos cânticos que eles cantavam, pensam que só o fato de eles terem que voltar para a sua cidade e depois voltar para Jerusalém, esse momento de não estar em Jerusalém, eles acreditam que para eles, para o povo, significava um pequeno exílio, porque eles iam para Jerusalém 1 a 3 vezes por ano. Então, enquanto eles iam para Jerusalém,
eles cantavam essa canção. Versículo 1 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Podemos pensar nesse salmo em 3 tempos: tempo passado, presente e futuro. O versículo 1 tem a ver com o que Deus fez em trazer de volta o povo a Sião. O povo estava acostumado com o que Deus falava, o povo estava acostumado com o que Deus trazia revelação aos profetas, mas às vezes algumas coisas demoravam para cumprir. O povo sabia que pelo pecado, pela desobediência, eles iam ser exilados, iam para a Babilônia. Nós vimos aqui alguns profetas, só que o tempo de restauração, o tempo de voltar do exílio ia ser um tempo largo, ia ser muitos anos. E às vezes, quando Deus tem algumas promessas nas nossas vidas e o tempo demora, esse tempo de espera traz desânimo. Esse tempo de espera faz com que às vezes as pessoas até esqueçam. Só que Deus, Ele cumpriu o que Ele tinha falado, não somente em levar cativo, mas também como trazer do lugar de cativeiro, de tirar desse lugar. Então, quando diz aqui, quando o Senhor trouxe os cativos de volta, ficamos como quem sonha, ficamos felizes, ficamos alegres. É como que não acreditar no que estamos vivendo. E quando Deus faz, quando Deus cumpre promessas nas nossas vidas, às vezes nos sentimos assim. É como que, será que é verdade? Será que eu estou vivendo tudo isso? E o povo, esse salmo é um dos salmos que o povo cantava de alegria, porque Deus cumpriu a palavra que Ele disse que ia cumprir na vida do seu povo. Isso me faz pensar em algumas orações que nós fazemos e Deus responde essas orações. Não sei você, se você lembra de alguma oração que você fez. E quando Deus responde e você lembra que você está vivendo uma resposta de Deus na tua vida, isso enche o nosso coração de alegria. Isso nos faz pensar também que nós adoramos a um Deus que é fiel em cumprir com a sua palavra. Deus, Ele não somente cumpre a palavra do juízo, a palavra de condenação sobre o povo, a palavra de exortação, a palavra que ia levar o povo, mas também Ele cumpre em trazer o povo de volta. Isso expressa a fidelidade de Deus e expressa que o povo pôde manter a sua esperança firme em Deus, porque Deus cumpriu a sua palavra. Se nós olhamos hoje, podemos ter certeza de que todas as promessas que há na Bíblia para nós, Deus vai cumprir. Podemos ter a esperança que Paulo tinha quando escrevia as suas cartas no Novo Testamento, de saber que ele não vivia somente pelo tempo presente. Ele sabia e tinha expectativa do que iria acontecer no futuro. E nós também não podemos viver com a expectativa somente do tempo presente. Podemos viver acreditando e crendo nas promessas que Deus Ele vai cumprir nas nossas vidas. Se Deus Ele prometeu, há promessas para nós na sua palavra, Ele vai cumprir. A vida eterna, ela não é uma loucura. A vida eterna não é uma história de ficção, ela é real. Todos nós vamos viver e todos nós vamos viver isso sobre as nossas vidas. Alguns acreditam também que tem a ver com tempos de avivamento que o povo viveu. A história do cristianismo mostra tempos de avivamento que o povo viveu. Então isso também traz alegria sobre o povo de Deus. Não há melhor coisa quando alguém está vivendo aquilo que Deus prometeu que essa pessoa iria viver. Não há melhor coisa quando nós estamos vivendo debaixo da palavra de Deus. Não há melhor coisa quando nós vivemos respostas de Deus sobre a nossa vida. Não há melhor coisa quando nós somos visitados pela presença do Senhor. Não há melhor coisa quando a nossa vida ela é restaurada pela presença de Deus. Se nós queremos aplicar isso para as nossas vidas também, podemos pensar de onde Deus nos tirou, do lugar de perdição que Deus nos tirou. A vida que nós tínhamos sem Deus no nosso coração representa para nós, de alguma maneira, um tempo de exílio, um tempo de perdição, e Deus nos deu perdão, Deus nos livrou, Deus
nos restaurou. Cada um aqui tem uma história de restauração. E podemos também, como esses peregrinos que viajavam até Jerusalém, lembrar de quando o Senhor nos trouxe cativo de volta a Sião. Ficamos como quem sonha, ficamos como que sem acreditar nas grandes coisas que Deus fez nas nossas vidas. O versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E diziam entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua se encheu de cânticos de alegria. Por quê? Porque grandes coisas Deus, Ele fez no meio do seu povo. Deus, Ele fez grandes coisas no meio da nação de Israel, no meio do seu povo. E eu tenho certeza também que nós também podemos declarar as grandes coisas que Deus, Ele fez sobre as nossas vidas. As grandes coisas que Deus, Ele fez no nosso coração. O Senhor fez grandes coisas por eles. É interessante que o versículo 2 diz que e se dizia entre as nações, quer dizer, outros povos que não adoravam ao Deus de Israel, outros povos que não adoravam ao Deus ao que nós conhecemos, sabia que grandes coisas Deus tinha feito pela sua nação. Isso mostra que as promessas de Deus, a bênção de Deus, as obras que Deus Ele faz em nós, serve também para que o nome dele seja exaltado, serve também para que as pessoas possam ver as grandes coisas que Deus fez sobre nós, em nossas vidas. Às vezes nós não percebemos, mas as obras que Deus faz em nós, elas são grandiosas, obras de restauração, obras de bênção, de transformação, e as pessoas conseguem perceber as grandes coisas que Deus faz e que Deus fez em nossas vidas. Versículo 3, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Isso de alguma maneira resume um pouco do que Deus fez sobre o seu povo, um pouco sobre o que Deus fez sobre a sua nação, e porque Deus fez grandes coisas por nós, estamos alegres. Isso me faz pensar nas grandes coisas, nas grandes obras que Deus ainda tem por fazer sobre as nossas vidas. E se nós pensamos no que Deus já fez, podemos estar alegres pela salvação, podemos estar alegres porque em Cristo temos vitória espiritual, podemos estar alegres porque em Cristo vivemos um tempo de comunhão espiritual, e podemos estar alegres porque Deus, Ele não deixa de fazer grandes coisas nas nossas vidas. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Essa é a confiança que nós temos em Deus. O Senhor fez grandes coisas por nós. Queria que você pudesse pensar no teu coração o que foi que Deus fez por você. Se eu olhar para a minha vida, eu posso ver as grandes coisas que Deus fez na minha vida. Se eu olhar atrás, eu posso lembrar de grandes coisas que Deus fez na minha vida. E tenho certeza que grandes coisas Deus já fez na sua vida também. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de celebração, isso é motivo de júbilo, de saber e reconhecer o que Deus já fez em nós. Grandes coisas Deus fez em nós. Às vezes nós não conseguimos valorizar o que Deus já fez, mas se você olhar para trás e pensar na tua vida sem Jesus, se você olhar para trás e pensar o que seria de você sem Deus e sem a obra de Deus em você, de repente alguns não estariam aqui. De repente a sua vida seria totalmente diferente do que você vive hoje. Por isso que esse salmo fala de júbilo, fala de celebração, fala de alegria, porque grandes coisas Deus, Ele fez por nós. Amém? Eu creio que Deus, Ele fez grandes coisas por nós. Eu creio que Deus, Ele fez grandes coisas pelo seu povo, que Deus, Ele fez grandes coisas por você, que Deus, Ele fez grandes coisas nesse lugar. Outro dia eu contei aqui um pouco da nossa experiência, e há anos atrás, quase 15 anos atrás,
vivendo nessa mesma cidade, como eu clamava a Deus por uma família, como eu clamava a Deus por uma esposa, como eu clamava a Deus por filhos. E quando nós olhamos o que Deus fez, olha como Deus, Ele é bom, como Deus é generoso, né? Para depois não dizer que eu não falei nada dela, né? Olha como Deus, Ele é bom e como Deus, Ele é generoso, como Deus, Ele responde orações. É sério, às vezes a gente não vê o tempo passar, mas quando você está aí numa vida, que você está sozinho, que você está solteiro, a tua expectativa é de casamento, a tua expectativa é de família, e depois da salvação, depois da nossa vida espiritual, uma das coisas mais difíceis de encontrar é casamento, é um lar feliz, é uma família feliz, e depois vem o desafio dos filhos, e quando Deus opera, e quando Deus faz essas coisas, temos que olhar e reconhecer as grandes coisas que Deus Ele fez nas nossas vidas. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um fundo, mas eu sei que dentro da sua história, dentro do que Deus Ele chamou você, dentro do que Deus Ele já permitiu você viver, eu tenho certeza que você pode dizer, assim como esse grupo, assim como o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E é interessante porque tudo, a ação inicial parte do Senhor. O Senhor fez por nós coisas que nós não teríamos a capacidade, coisa que nós não teríamos o valor de fazer. É Deus quem opera, é Deus quem abençoa, é Deus quem abre portas, é Deus quem nos leva a tomar decisões, é Deus quem nos dá a oportunidade, é Deus quem cuida de nós em todo o tempo, é Deus quem nos livra do mal, é Deus quem nos livra de muitas circunstâncias que, se não fosse o Senhor, de repente algumas coisas não dariam bem. O versículo 4 diz assim: Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negueb. Esse versículo 4 tem a ver com reconhecer em primeiro lugar o que Deus já fez, reconhecer em primeiro lugar a obra de restauração que o Senhor já fez. Só que o salmista, ele entende que Deus ainda tem muita coisa por fazer. Ele entende que se chegamos até aqui, não vamos parar, não vai pausar, não é que Deus já fez tudo o que tinha que fazer, não. Deus já fez o suficiente para trazer-nos até aqui, mas agora Ele tem mais coisas para fazer. A obra de restauração, há coisas que Deus Ele tem para fazer nas nossas vidas. Ele usa esse exemplo como as correntes do Negueb, porque tem a ver com o deserto, tem a ver com um lugar deserto, e que fica muito tempo sem chover, quase 10, 11 meses sem chover, e num deserto, quando não chove por muito tempo, faz falta em questão de agricultura, em questão de um monte de coisa. E as correntes do Negueb, quando Deus manda chuva, inunda. Quando Deus manda chuva, o que era deserto traz vida. Quando Deus manda chuva, o pouco que manda durante um ano é suficiente para trazer provisão e é suficiente para ser bênção na vida do povo de Deus. Então a oração aqui é que o Senhor possa restaurar. A oração aqui é para que Deus continue fazendo coisas no meio do povo, na vida do povo, assim como Deus faz o milagre de fazer brotar rios no deserto, assim como Deus faz o milagre de trazer provisão de um lugar deserto. A oração aqui é para que Deus continue restaurando as nossas vidas, restaurando aqueles que estavam cativos. Se nós olharmos para nós, a nossa oração é que a obra que Deus começou em nós, Ele continue operando e continue fazendo coisas na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, em nós, que o Senhor continue restaurando, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue mostrando o seu querer, que nós continuemos vivendo na dependência de Deus. A vida do cristão, a nossa vida em Cristo, ela não é algo que nós olhamos para trás somente, nós olhamos para trás para reconhecer o que Deus já fez, mas temos a esperança de que a cada dia há algo novo que Deus Ele pode fazer nos nossos corações, que a cada dia há algo novo que Deus Ele pode fazer nas nossas vidas. Versículo 5
diz assim: os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Eu vim para esse Salmo 126 por causa do versículo 5. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Há algumas versões que diz assim: os que com lágrimas semeiam em júbilo ceifarão. A mais conhecida é: os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Há um texto em Esdras 6:22 que diz assim: e celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Mostra um contexto de exílio, mas o mesmo Deus que usou o rei da Síria para trazer o exílio foi o mesmo Deus que usou para agir em favor do povo de Deus. Por isso que essa colocação, os que semeiam em lágrimas, o tempo que eles choraram por viver o exílio, o tempo que eles choraram por não estar na sua terra, Deus mudou a sorte deles e usou reis, ainda que ímpios, para atuar em favor deles e para que eles pudessem voltar para sua casa, para sua nação e fortalecer o trabalho da casa do Senhor, fortalecer o trabalho da casa de Israel. Há uma profecia para o povo de Israel em Jeremias capítulo 31 inteiro é uma profecia sobre a nação de Israel, mas o versículo 9 e 10 diz assim: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-lo-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Aquele que espalhou Israel, aquele que permitiu que Israel fosse levado pelas nações, ele mesmo vai congregar, vai guardar, vai juntar e vai ser como um pastor ao rebanho de Israel. Então o texto mostra que o povo viveu um tempo de sofrimento, o povo viveu um tempo de choro, mas também veio o tempo de restauração e veio o tempo de alegria. O grande problema é que entre o tempo de semear com lágrimas e o tempo de colher com cânticos, o tempo de celebrar a colheita, às vezes leva muito tempo. Se nós olharmos para as nossas vidas, semear com lágrimas, eu penso em tempos de dificuldade, eu penso em tempos de perseguição, eu penso em tempos de sacrifício, eu penso em tempos de renúncia, eu penso em tempos que nós estamos ali semeando oração diante do Senhor, semeando o nosso tempo na presença do Senhor, caminhando em justiça diante do Senhor, caminhando na verdade, caminhando em integridade, indo contra todo o vento e correnteza de pecado, de maldade, de corrupção, de mentira, caminhando na verdade. Isso para mim tem a ver com semear em lágrimas, porque semear em lágrimas não é um tempo de celebração. Semear em lágrimas é um tempo de suportar muita coisa. Semear em lágrimas é um tempo de suportar a aflição, de suportar a angústia. Semear em lágrimas é um tempo de suportar até mesmo um tempo de espera da resposta de Deus sobre nós, porque há coisas nas nossas vidas que a resposta de Deus não é imediata, há coisas nas nossas vidas que nós esperamos um bom tempo, há coisas nas nossas vidas que nós oramos, que nós clamamos, e a resposta parece que Deus não responde, parece que Deus se esqueceu de nós. De manhã eu estava lendo um salmo que o salmista dizia: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai até quando o Senhor vai deixar de responder a minha oração? E o salmista dizia: se o Senhor permitir que a minha vida vá para o céu, que a minha vida vá para a morte, na morte ou depois de já não mais estar em vida, eu não tenho como te adorar, eu não tenho como te celebrar. Então esse tempo de semear em lágrimas, muitas vezes,
é um tempo que nós vivemos, e é um tempo que nós temos que aprender a esperar, um tempo que nós temos que aprender a suportar, um tempo que nós temos que aprender a esperar o milagre de Deus nas nossas vidas. E esse tempo de semear em lágrimas é o tempo onde justamente muitas pessoas desistem do caminho. É um tempo que muitas pessoas abandonam o caminho. Por quê? Porque não estão dispostas a esperar o tempo de Deus em nós, não estão dispostas a pagar o que nós dizemos por aí muitas vezes, a pagar o preço, a pagar o sacrifício de semear em verdade, de semear em justiça, de semear com honra, de semear dentro daquilo que Deus Ele tem para nós. Às vezes, semear em lágrimas requer de nós mudanças, semear em lágrimas requer de nós uma vida de um coração quebrantado, requer de nós uma vida de um coração arrependido na presença do Senhor. Por quê? Porque não é semear as obras da carne, não é semear aquilo que nós queremos, mas é semear aquilo que somos chamados para viver na vontade de Deus. E quando nós estamos dispostos a passar por isso, virão também o tempo da colheita. E quando vem o tempo da colheita, ela vem com cânticos, ela vem com júbilo, ela vem com celebração. Eu não sei dizer em que momento, de repente, você está vivendo. Eu não sei se você está no tempo de semear em lágrimas. Não sei se você já chegou no tempo de colher com cânticos de júbilo. O interessante é que nós não podemos pular etapas. O interessante é que não há colheita se você não semear. O interessante é que na lei da colheita, a lei da semeadora, não há como você querer colher algo, não há como você querer celebrar pela colheita se você não semear. Então eu quero pensar e quero acreditar que nós estamos vivendo no tempo de semear, que nós estamos vivendo no tempo de colocar sementes, que nós estamos vivendo num tempo de investir a nossa vida na casa de Deus, de colocar a nossa vida na disposição do Senhor, de colocar a nossa vida a serviço do reino, de colocar a nossa vida a serviço de Deus, de colocar a nossa vida em caminhar em justiça, para que possa chegar também o tempo de colhermos com alegria, o tempo de colher com celebração. O versículo 6 diz assim: aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Queria que você se colocasse de pé. Queria terminar essa noite, esse tempo, dessas 7 semanas, pensando nesse versículo 5. Os que semeiam em lágrimas, colherão com cânticos de júbilo. Quero crer que estamos no tempo de semear, estamos no tempo de colocar a nossa vida no reino do Senhor, que estamos no tempo de colocar a nossa vida à disposição de Deus, de colocar a nossa vida a caminhar em justiça, a caminhar dentro daquilo que Deus, Ele tem para nós. Às vezes, o preço que nós temos que pagar é um preço alto, porque permanecer na verdade requer de nós valor, permanecer na verdade requer de nós coragem, permanecer na verdade requer de nós o valor, a coragem para não negociar, o valor e a coragem para não desistir, mas há uma esperança, e a esperança é que se você semeia em lágrimas, se você semeia como precisa semear, vai chegar o tempo da colheita, e o tempo da colheita será uma colheita de júbilo, será uma colheita com cânticos de júbilo. Por isso vale a pena orar hoje pela sua casa, por isso vale a pena orar hoje pela sua família, por isso vale a pena orar hoje pelos seus filhos, por isso vale a pena não desistir de viver os propósitos de Deus
para você. Por isso vale a pena viver hoje o chamado de Deus para você. Por isso vale a pena viver por fé. Por isso vale a pena crer nas promessas de Deus. Por isso vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Por isso vale a pena permanecer fiel na palavra de Deus ao nosso coração. Por isso vale a pena não negociar a nossa fé, não chantagear a nossa fé. Por isso vale a pena continuar crendo, mesmo contra ventos e tempestades. Por isso vale a pena continuar crendo nas promessas de Deus, mesmo quando as respostas do Senhor não são claras ao nosso coração, quando as respostas do Senhor não são claras aos nossos olhos. Vale a pena continuar semeando, vale a pena continuar crendo, porque nós adoramos a um Deus que é fiel. Nós adoramos a um Deus que não se esquece dos seus justos. Nós adoramos a um Deus que não abandona o justo. Nós adoramos a um Deus que cumpre a sua palavra. Vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor nessa noite. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da